Para que essa dança da imagem que você vê aqui no nosso plano aberto aconteça, tem sempre um profissional que fica ali, escondidinho, guiando o passeio à velocidade do deslocamento. Mas e se a câmera tivesse que ficar estática? É ele também quem tem que dar um jeito de deixar o equipamento quieto, imóvel. Um dos nomes de destaque nesta arte foi o português Vasco Sequeira, que muito ensinou aos maquinistas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, e que deixou como legado não só as suas lições e o seu bom humor, mas também as esculturas que realizou como artista plástico, utilizando materiais e sobras técnicas do dia a dia das filmagens. E com a palavra, eles, os maquinistas. Monta, nivela, fixa, prende, empurra, puxa. Como o próprio nome já diz, os maquinistas ficam responsáveis em instalar os equipamentos de maquinaria para a produção do set. Tudo que você achar que a produção precisa para montar qualquer set seria praticamente um maquinista. Eu sou eletricista-chefe e também trabalho como maquinária, apesar de profissionalmente não poder, mas em Recife não existe maquinista. Então, todo eletricista-chefe faz essa profissão. Se você não tem um bom maquinista, o movimento não sai legal. O traveling não funciona, o traveling dá tranco, a grua fica dando um solavanco. Eu acho que ele é o cara que vai dar a suavidade, que vai dar a segurança para o set como um todo. Qual a diferença de um maquinista bom? Ele vai otimizar o teu tempo no set, ele vai resolver a tua vida mais rapidamente. E se ele souber antes o que ele vai fazer, ele tem condições de inventar uma traquitana ou saber o material que ele precisa para na hora não precisar resolver uma coisa que ele já poderia ter resolvido antes. O Steadicam é um equipamento que funciona como um braço mecânico para facilitar o manuseio da câmera e da imagem. Alexandre Lucena construiu seu próprio Steadicam. Eu tive acesso às patentes do Steadicam na internet e comecei a fazer peça por peça com a ajuda de uns torneiros, né? Um pessoal que entrou nessa maluquice junto comigo e a gente foi fazendo isso e tinha um objetivo de toda semana ter uma peça pronta e ao longo de meses o projeto foi completado. Eu tenho um peso aqui e uma distância em relação a esse ponto e eu tenho um peso e uma distância em relação a esse ponto para baixo, né? Então essas distâncias têm que se equilibrar. O Steadicam é uma câmera com asas e é justamente isso, ele permite dar na linguagem do cinema, por exemplo, quando você se corta de um plano para a câmera subjetiva de uma pessoa que está andando, eu acho que ele cabe muito bem, porque o olhar humano ele tem essa capacidade de estabilizar a imagem, né? Como o Steadicam faz. A direção de fotografia e a maquinaria são setores que estão diretamente relacionados em uma produção. É muito importante ter um maquinista, porque o maquinista é o cara que vai dar segurança no set de filmagem. É o cara que vai montar tudo ali, que vai fazer que tudo funcione direitinho, que não dê tranco. É um cara muito importante, assim, e sem ele eu acho que não rola um trabalho bacana. A verdade é que ainda não existe um mercado em Pernambuco voltado só para os maquinistas. Por isso, muitos desses profissionais acabam assumindo outras funções que também se relacionam com a maquinaria. Eu defino desses 28 anos de trabalho de cinema, a produção como um corpo. O câmera e diretor de fotografia é os olhos. A produtora é o coração que manda tudo para todos os trabalhos. Os produtores são a boca e os ouvidos para poder correr atrás. O eletricista é os braços, que depende de fazer tudo. A maquinária, para mim, é as pernas. Se você tem que correr para poder o set funcionar.